Desejo apressado, idades passadas, levantando nuvens de poeira. O personagem principal ficou na grama verde, com a cabeça erguida sangrando. O sistema notificou que a sombra, mundo, tinha sido o professor de limpo. barba, arregalou os olhos. Sua boca se separou, enquanto o professor de óculos, sentado ao lado dele, ajustou os. O professor de óculos estava surpreso que algo assim fosse possível. O professor com barba observou que esta foi a primeira vez que ele teve visto tal coisa em toda a sua carreira. E que tinha sido feito por um adolescente comum. O professor com cabelo cor de vinho abriu a boca, levantando levemente a mão, enquanto a professora de cabelo rosa cobria o rosto. A professora de cabelos cor de vinho disse que nunca tinha pensado em usar borrar desta forma e sempre pensei que era apenas um básico. Primeiro nível soletrar, o professor de cabelo rosa disse que o desejo ainda era capaz de mudar os algoritmos de estruturas mágicas. O professor de óculos escuros abriu a boca levemente. Levantando a palma da mão, ele disse que o personagem principal tem um nível incrível de capacidade de computação. O personagem principal do vídeo ficou suspirando pesadamente, olhando para frente com os olhos semicerrados. O professor de óculos escuros acrescentou que, para seu excelente entendimento de táticas de batalha e manipulação psicológica, observando que ele era como um veterano que viveu toda a sua vida no campo de batalha. Os professores olharam atentamente para o reitor. Com um olhar sério, eles disseram que o desejo deve ser aceito. E não entendi, porque ainda não havia sido aprovado. O diretor fechou os olhos. Ann cruzou as mãos na frente dele. O diretor disse que o professor Bridget insistiu em inscrever o prodígio na classe E. Pugman mostrou os dentes e corou de raiva, franzindo as sobrancelhas. Pugman estreitou o olhar para Bridget. Ele pensou que ela era apenas mais uma raposa. E todo ano era o mesmo. Bridget sentou em uma cadeira, cruzou as pernas e sorriu perversamente. Pugman abriu bem a boca em uma raiva frenética. Pugman rudemente afirmou que sua academia tem uma regra, de acordo com o distribuição de classes depende de habilidades. E para entrar em alfa, você precisa estar, pelo menos no segundo círculo. Pugman amassou o rosto com raiva. Franzindo as sobrancelhas, Ugman perguntou ao reitor: que mago de primeiro nível faria em uma aula cheia de segundo nível? E acima de magos, observando que, aceitando este aluno em alfa, significaria que outros poderiam chegar lá também. Os professores olharam para o reitor com a boca ligeiramente aberta. O professor de barba vermelha disse, ele concordou com as declarações do professor Pugman. E as regras devem ser seguidas. O professor de cabelo ruivo observou que mágico do primeiro círculo não deveria estar na classe alfa. Pugman sorriu sarcasticamente, olhando de lado para Bridget. Ele pensou, ele não permitiria que ela fizesse o que quisesse. Bridget disse que parece tão ridículo. Bridget sorriu maliciosamente, dizendo que Pugman simplesmente a surpreendeu. Pugman saltou da mesa, mostrando os dentes corando de raiva. Pugman perguntou furiosamente a Bridget o que ela queria dizer. Bridget perguntou a Pugman o que ele estava dizendo sobre um aluno que derrotou um terceiro espadachim mágico, não sendo digno só porque ele era um primeiro círculo. Bridget disse a Pugman para parar de dar desculpas. Bridget estreitou os olhos, piscando seus brincos. Bridget observou que Pugman tem outro motivo para recusar, acrescentando que ele rejeita o protagonista porque ele é um plebeu. Pugman arregalou os olhos com raiva. Mostrando os dentes, Pugman perguntou a Bridget como ela ousa acusá-lo. O reitor bateu no suporte de madeira com um martelo, dizendo aos professores para ficarem quietos.
O reitor sentou-se com um olhar ameaçador, segurando um martelo na mão. O reitor disse a eles para não perderem tempo discutindo. O reitor olhou para o Pugman furioso e avermelhado. O reitor disse que estava totalmente ciente e entendeu suas opiniões e propôs resolver o assunto levantando as mãos. Pugman sentou-se em seu assento, dobrando os braços sobre o peito. O reitor disse aos professores para levantarem as mãos. Se eles concordassem em colocar o desejo na classe alfa, Bridget estava sentada à mesa, segurando a cadeira com a mão. O reitor abriu a boca levemente, sentado com um olhar ameaçador. O tempo estava claro sobre a academia, e o sol brilhou intensamente no prédio. O reitor disse que agora ele vai ver onde o personagem principal será aceito. Havia uma lista na parede com os alunos que acabaram na classe alfa. Um dos alunos parabenizou sua amiga, dizendo que ela sabia que teria sucesso. A aluna disse que não poderia ter de outra maneira, perguntando se ela sabia quem era sua família. Um monte de pessoas se aglomeraram em torno do quadro de anúncios. Havia uma lista na parede com os alunos, que passou para a classe beta. Um dos alunos disse que este é o único caminho para pessoas comuns. Outro aluno disse: foi bom que ele foi aceito. Alunos desapontados ficaram no quadro de anúncios. Desejo ficou com a cabeça erguida, suas mãos em seus lados. Ele pensou que tudo aconteceu como ele esperava. O nome Desejo foi escrito no quadro. O personagem principal cruzou os braços sobre o peito, olhando pensativamente para o lado. Ele pensou que o vestibular tinha acabado e que agora ele tinha que fazer a próxima coisa. O personagem principal virou sua atenção a um dos alunos, interrompendo seu pensamento. Romantica disse aos alunos beta para sair. Romantica viu as listas, seus olhos se arregalando de horror. No quadro estavam os nomes Desejo e Romantica. Romântica inclinou-se ligeiramente, cerrando os punhos e arregalando os olhos em choque. Luz do sol filtrada pelas janelas, iluminando o corredor da academia. Os alunos sentaram na sala de aula. Olhando para o professor Romantica, notou que a sala de aula era muito velha e escura. Havia uma teia de aranha pendurada no teto. Entre a janela, Romantica não estava feliz. Que havia teias de aranha por toda parte. Havia muita poeira e teias de aranha na janela. Romantica tristemente notou que tudo estava empoeirado e havia um cheiro em todos os lugares. Romantica abriu bem a boca. Suspirando pesadamente, Romantica caiu ligeiramente, fechando os olhos e abrindo levemente a boca. Ela notou que tudo estava muito ruim lá. Romantica cerrou os dentes e seus olhos se encheram de lágrimas de tristeza. Ela achou que era demais mesmo para uma aula beta. O professor ficou no quadro negro, de costas para os alunos. Romantica observou que as aulas são simplesmente terríveis, e eles, sem rumo, ensinam-lhes coisas inúteis, acrescentando que ela nunca ouviu nada sobre este professor também. Romantica fechou os olhos lamentavelmente, mastigando um lápis, lembrando do exame. Romantica pensou que ela sabia que isso era vingança por perder o desejo. Segurou um lápis na mão, escrevendo em um caderno. Romantica não entendia por que tudo era assim. Romantica se inclinou sobre a mesa, cerrando os punhos enquanto o personagem principal olhou para o caderno com um sorriso. Romantica não entendeu por que ela estava na mesma classe que o protagonista. Romantica franziu os lábios, olhando para o protagonista com fúria. Ela pensou, ela não podia acreditar que ele estava fazendo esse treinamento. Sério, Romantica apresentou a imagem de Auguste. Ela não
entendeu que o personagem principal realmente derrotou o mágico, espadachim, e por que então ele estava na classe beta. Romantica estreitou os olhos para o protagonista, olhando para ele com um olhar maligno. Ela pensou que em qualquer caso suas habilidades teriam que ser contadas com. Romantica olhou atentamente para o desejo, que o fez sentir o olhar dela sobre ele. Romantica pensou que era apenas azar. Desejo olhou para Romantica e, fechando os olhos, sorriu levemente. Romantica furiosamente começou a bater na mesa com os punhos. O professor se virou para o barulho, perguntando o que estava acontecendo lá. Romantica levantou o punho inchado, que estava tremendo levemente de dor. O protagonista olhou para frente. Com um olhar sério, ele pensou que um plebeu estava destinado a acabar em beta, se ele era talentoso ou não, acrescentando que nada havia mudado. Desejo apresentou a carta sendo verde. Ele pensou que muito talento seria enterrado, sob tais condições. E se todo esse sistema não estivesse lá, a classe beta teria sido capaz de alcançar mais e tantos alunos não teriam morrido. Desejo. Pensei ele não queria que as coisas permanecessem as mesmas. O personagem principal sentou-se em sua mesa, imaginando que ele estava sentado ao lado de um penhasco. Os alunos sentaram-se em suas mesas, enquanto Romantica descansava a cabeça na mesa. Fazendo beicinho nos lábios, Desejo notou que, mesmo nesta aula, há muitas pessoas talentosas. Desejo cerrou o punho, pressionando-o no caderno na mesa. O protagonista pensou que se ele não queria que o futuro se repetisse, então só havia uma coisa sobrando para ele. O personagem principal imaginou sua imagem de pé no chão contra o fundo de um céu vermelho. E sob solo havia um símbolo B. Ele pensou que deveria reunir tantos talentos, alunos da classe beta quanto possível, e treiná-los para o nível de classe alfa. Um aluno caminhou pelo corredor da escola. Ao longo das janelas, o personagem principal pensou no que precisava fazer. Primeiro, Romantica descansou a testa na mesa, enquanto quase não havia ninguém na classe. Romantica fechou os olhos e tricotou as sobrancelhas. Espalhando-se pela mesa, ela notou que estava na classe beta. Infelizmente, adicionando que era apenas super. Romantica abriu os olhos levemente, olhando para cima com os olhos semicerrados. Um cara de cabelos grisalhos se aproximou dela. Perguntou a Romantica se ela era filha do Barão Neru. Romantica olhou para os caras se aproximando dela. Romantica perguntou ao cara quem ele era. 2 dos alunos disseram a Romantica para não ousar ser insolente. Romantica olhou para os caras em perplexidade, franzindo a testa. Um dos alunos disse que ela era uma canalha e que ele deveria se levantar rapidamente da mesa. Um cara de cabelo grisalho colocou a mão na frente do aluno, parando ele. O cara disse a Romantica que era culpa dele. O aluno olhou para a Romantica com um olhar sério, pressionando a palma da mão contra o peito. Ele pediu perdão a Romantica e disse que seu nome era Dana Van Hound. E ele era como ela, um aluno do primeiro ano, estava recrutando pessoas para o grupo. Romantica não se move. Continuou deitado na mesa olhando para Dana Van. Ela disse a Dana Van que esperava ele encontraria membros adequados para o grupo. Dana Van sorriu amplamente, mostrando os dentes. Dana Van disse que também espera. E é por isso que ele está lá. Romantica levantou a cabeça, olhando para Dana Van com um olhar indiferente. Ela perguntou a Dana Van o que ele queria dela. Os alunos da classe beta o que estava acontecendo, não entendendo por que os alunos da classe alfa vieram lá. Desejo inclinou-se ligeiramente, olhando para a sala de aula. Dana Van e os caras ficaram em frente à Romantica.
que estava sentado em sua mesa. Desejo pensou que eles já haviam começado a agir. No bolso do protagonista havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Donovan franziu as sobrancelhas, cobrindo o nariz com um dedo e mostrando os dentes. Donovan, ele ficou desapontado com a academia por deixar nobres, como ela, para definharem uma classe tão pobre. Os alunos da classe beta ficaram de frente para ele. Parecendo abatido, Donovan olhou para os alunos com desprezo. Donovan notou que ela foi deixada entre os plebeus. Romantica fechou os olhos e sorriu, perguntando a Donovan o que ele quis dizer com isso. Romântica sorriu nervosamente. Mostrando os dentes, o desejo ficou atrás dos alunos e os observou com um olhar sério, expressão em seu rosto. Os alunos da classe beta assistiram em perplexidade. Donovan disse a Romantica. Ele iria direto ao ponto. Romantica cruzou os braços sobre o peito, olhando para Donovan, que estendeu a mão na frente dele. Ele disse que se juntou ao grupo Blue Moon, o líder do qual é um alhame sênior. Donovan acrescentou que pensou em convidá-la para se juntar também, já que ela tem habilidades excepcionais. Romantica arregalou os olhos, abrindo levemente a boca. Romantica ficou surpreso que ele a pediu em casamento. Uma vez na lua azul, Donovan sorriu sarcasticamente, levantando a palma da mão. Ele observou que este é o melhor grupo da academia. Lua azul, professor Pugman ficou na cabeça, enquanto atrás dele estavam pessoas em vestes azuis, cobrindo seus rostos com capuzes. Este é o grupo mais forte da Avrian Academy. No momento, não seria exagero dizer que consiste no melhor dos melhores. Entre os alunos da classe alfa, Romantica franziu os lábios e franziu as sobrancelhas, olhando para a mesa com um olhar furioso. Ela pensou que idades provavelmente já estava neste grupo, e se ela se juntasse, ela poderia ser promovida a alfa. Pensamento romântico. Esta pode ser a única maneira de deixar beta. Romantica fechou os olhos, tricotando as sobrancelhas. Romantica não entendia o que pensar aqui, porque a resposta era óbvia. Donovan disse que, no entanto, em troca de uma recomendação, Donovan encostou a mão na mesa. O protagonista assistiu o que estava acontecendo. Com um olhar sério, Donovan pegou a mão de Romantica. Donovan disse que ela se tornaria sua namorada. Donovan sorriu insidiosamente, mostrando os dentes, aproximando-se do rosto surpreso de Romantica. Alunos estavam andando no corredor, enquanto o recesso estava acontecendo. Romantica ficou surpreso com esta proposta. Donovan estreitou ligeiramente os olhos e sorriu. Donovan repetiu suas palavras, dizendo a Romantica que ela seria sua namorada. Romantica arregalou os olhos e olhou para Donovan em choque. Ela perguntou se eles se conheceram em algum lugar antes. Donovan disse a Romantica que, em uma cerimônia antes do vestibular, ele se apaixonou por ela à primeira vista. Romantica removeu a mão de Donovan. Romantica corou um pouco de vergonha, pressionando as mãos contra o peito e olhando para baixo. Ela disse a Donovan para dar a ela algum tempo, porque ela precisava pensar. Donovan fechou os olhos e sorriu amplamente, segurando as mãos para o lado. Donovan disse a Romantica que ele, claro, dê tempo a ela, já que ele era um cavalheiro. Donovan se inclinou ligeiramente, descansando a mão na mesa. Ele percebeu que quase havia esquecido algo. Romântica olhou surpresa no objeto entregue a ela. Donovan pediu a Romantica para aceitar. Donovan estava segurando um objeto que parecia uma adaga de madeira com uma superfície branca. Donovan disse que, de acordo com o costume de seu reino,
Eles dão uma adaga decorativa Donovan para alguém virou de quem a adaga. gostam. O punho, voltado para Romantica. Donovan colocou o dedo na alça, observando que havia um presente dentro. Donovan levantou a alça, revelando uma corrente de ouro, que Romantica olhou com surpresa. Donovan tirou a corrente da alça. Segurando na mão, Donovan pediu para aceitar a cadeia Romantica, como um sinal de suas sérias intenções. Romantica colocou as mãos na frente dela, olhando chocado com a corrente de ouro brilhante. Ela disse a Donovan que era demais. Donovan pegou a mão de Romantica, colocando a corrente na palma da mão. Donovan disse a Romantica para não se preocupar e ter tempo para pensar sobre as coisas. Donovan começou a deixar a classe, enquanto seus meninos empurravam os alunos da classe beta de lado. Romantica olhou para a palma da mão, em que estava uma corrente de ouro. Romantica estreitou os olhos nervosamente, olhando para a corrente, enquanto a silhueta preta do personagem principal apareceu. Ele disse a Romantica que ela era bastante popular. Desejo assustou Romantica, fazendo com que ela largasse a corrente, levantando as mãos para o topo. Os alunos beta olharam para os caras. Romantica caiu da cadeira no chão. Coçando a cabeça, Desejo inclinou-se ligeiramente, fechando os olhos. O personagem principal disse a Romantica que era bom, que ela estava tão feliz em vê-lo. Romantica notou que ele apenas a assustou. O personagem principal sorriu maliciosamente, olhando para Romantica, se oferecendo para ajudá-la. Romantica, corando de vergonha, abriu bem a boca e olhou para o protagonista com um olhar maligno. Romantica notou que ela poderia se levantar. Romantica levantou-se do chão, colocando a cadeira de volta no lugar. Enquanto o protagonista a observava, Romantica perguntou ao Desejo que ele precisava dela. Romantica cerrou os dentes. Olhando para o personagem principal, o protagonista olhou para Romantica com uma expressão séria. O protagonista abriu a boca levemente. Mostrando os dentes, ele disse: ele ia oferecer a ela a mesma coisa que Donovan. Romantica envolveu os braços em volta de si mesma. Olhando para o protagonista com horror, ela disse que nunca namoraria alguém como ele. Ao qual o Desejo disse que ela entendeu algo completamente diferente. Romantica cruzou as mãos sobre a mesa, descansando a cabeça neles. Romantica disse: Desejo de parar de bater no mato. Então, como ela não estava de bom humor, o protagonista olhou para Romantica, com uma expressão vazia, sua boca ligeiramente aberta. O personagem principal perguntou a Romantica o que estava errado. Romantica levantou a cabeça. Olhando para o personagem principal com um olhar insatisfeito, Romantica levantou a mão com uma corrente de ouro, após o qual o personagem principal olhou para ela. O personagem principal arregalou os olhos em perplexidade. Romantica cerrou a corrente de ouro em seus punhos. Ela disse que é por isso, perguntando à protagonista se você estava no lugar dela, cujo convite ele aceitaria. Desejo olhou para Romantica com os lábios franzidos. Romantica estendeu os braços sobre a mesa, descansando o queixo na mesa. Seus lábios esticados, Romantica perguntou Desejo se ele escolheria um grupo de elite de sua classe alfa, em que você tem a garantia de alcançar o sucesso, ou um grupo sem nome da classe beta, criado por alguém desconhecido. O personagem principal estreitou os olhos e franziu a testa, olhando para ela com tristeza. Ele pensou, ele sabia que ela já havia tomado sua decisão, e seria muito difícil para ele mudar. Romantica estava deitado na mesa, olhando irritavelmente para o personagem principal. O protagonista pensou que esta era a pior escolha de sua vida. Desejo colocou os braços para o lado,
levantando a cabeça enquanto Romantica acenava com a mão. O personagem principal notou que então ele tinha pouca chance, ao qual Romantica respondeu que estava certo. E rapidamente a deixou sozinha. Desejo colocou a mão no bolso da calça. Ele perguntou se ela poderia dar uma olhada. Então Romantica olhou para o personagem principal surpreso. Não entendendo o que olhar, Desejo estendeu a mão, colocando um pequeno envelope de papel na mesa. Romantica pegou a carta, olhando para ele em perplexidade. Ela notou que era tão antiquado. E ninguém escreveu essas cartas em seus dias. O personagem principal levantou a mão, trazendo para o rosto Enquanto dele. Romantica Olhava para ele com um olhar surpreso. O protagonista disse a Romantica que, se ela não se importasse com isso, então ela poderia se livrar dele. O personagem principal olhou para Romantica, com um olhar indiferente, sua boca ligeiramente aberta. Ele notou que naquela carta estava o segredo dela. Romantica arregalou os olhos. Olhando para o personagem principal com horror, Romantica abriu abruptamente a carta em suas mãos. Ela abaixou a cabeça, lendo atentamente o que estava escrito no papel. Romantica amassou a carta em suas mãos. Desejo assistiu às ações de Romantica com indiferença. Ele perguntou a Romantica se ela estava agora com vontade de falar com ele. Romantica levantou-se abruptamente da mesa. Batendo as palmas das mãos na mesa, colegas voltaram sua atenção para os caras, não entendendo o que tinha acontecido de novo. O protagonista olhou para frente com um olhar frio. Ele disse a Romantica que seria melhor para ela não fazer barulho, como ele gostaria de manter esse segredo entre eles. Romantica abaixou a cabeça, olhando para a mesa, e abriu a boca. Romantica não entendia como ele sabia disso. Luz do sol, refletida no teto da janela. O personagem principal disse que não era obrigado a responder a ela. Romantica estava segurando uma carta na mão. Encostado na mesa virou, disse que ela mesma sabe a verdadeira razão pela qual ela está aqui. Romantica mostrou os dentes. Apertando-os, o protagonista notou que ela sabe o verdadeiro motivo. Por que ela foi colocada na classe beta? Romantica olhou com raiva para o personagem principal. Colocando as mãos na mesa, ele estava mostrando a ela que ele sabia a verdadeira razão pela qual ela foi colocada na classe beta. Romantica olhou furiosamente para o Desejo. Seus olhos arregalados, Desejo inclinou ligeiramente a cabeça e olhou para ela. Sob sua longa franja, ele sugeriu que ela primeiro saísse, porque havia muitas pessoas na classe, para uma conversa privada, e seria melhor para ela. Romantica descansou as mãos na mesa e suspirou, aceitando pesadamente a oferta do protagonista. O tempo lá fora estava claro e ensolarado, cujo calor foi absorvido pelas árvores densas. Romantica se opôs ao Desejo. Na esquina da escola, ela perguntou se ele tinha contado a alguém sobre isso. Ele explicou que não contou a ninguém. Mas ainda, a maioria dos professores locais já sabia tudo. O personagem principal timidamente desviou o olhar. Romantica estava com a cabeça baixa e sentou-se. Ele acrescentou que era por esse motivo que ela estava matriculada na classe beta. Romantica virou-se bruscamente para o protagonista. Ana olhou para ele com raiva, como se ela fosse bater nele. Ela gritou que a academia era centenas de quilômetros do reino dos Pareleher, então eles não deveriam saber de nada. Desejo começou a dizer que ela subestimou. Conhecimento da academia haveria de seus próprios alunos. Ela também sabia que era de uma família de comerciantes, que se tornaram ricos através do comércio no reino da Preleta, e sendo plebeus, ela comprou um pobre barão do sul seu título.
e assim receberam o sobrenome Von Darrow. O protagonista ficou perto dos troncos das árvores e colocou as mãos no bolso. Ele explicou que tudo isso aconteceu quando ela tinha apenas 4 anos. E a compra de um título nobre por sua família deu origem a toda essa situação. Romântica franziu a testa com raiva, olhando para o desejo não entendendo como ele sabia tudo. O personagem principal olhou para ela com atenção. Ele respondeu que ela poderia reivindicar tanto quanto ela queria que ela fosse de uma família nobre. Mas isso não o fato mudaria de ela ainda ter nascido plebeu e, além disso, o grupo Lua Azul foi liderado pelo professor Niflika, que era um daqueles que sabia a verdade sobre suas origens. E ele mesmo também desprezava pessoas como Romântica. Romântica imediatamente arregalou os olhos e ficou confuso, explicando que Donovan a protegeria. Desejo fechou os olhos, explicando que ela mesma tinha visto como Donovan tratava os plebeus. E, portanto, eu mal podia ter certeza de que ele definitivamente protegê-la. Os olhos de Romântica se arregalaram. Como ela imaginou como Donovan olharia para ela, conhecendo sua atitude em relação aos plebeus, como lixo patético. O protagonista estendeu os braços para os lados, enquanto Romântica franzia a testa profundamente e cruzava os braços. Desejo perguntou a ela qual seria sua próxima decisão. Romântica olhou para o protagonista e perguntou se ele realmente achava que era ok para forçá-la a se juntar ao grupo dele. Desejo parecia nitidamente intrigado e agarrou seu queixo saliente, observando que Romântica estava certo. Ele concordou com a opinião dela e acrescentou que ele estabeleceria uma condição. O personagem principal imponentemente estendeu a mão para o lado, enquanto Romântica continuava a ficar com raiva. Ele disse a ela que ela gastaria apenas um mês em seu grupo, e se ela estava enojada por estar nele, então ela poderia sair quando quisesse. Romântica franziu a testa para ele, sabendo que esse cara não era confiável. Romântica ficou muito surpreso. Ana olhou com espanto em como o desejo estendeu a mão. O personagem principal estendeu a mão para ela, oferecendo um aperto de mão. O protagonista abriu um sorriso satisfeito, estendendo a mão para ela e convidando-a para se juntar ao seu grupo novamente. Romântica encolheu um pouco e ficou confusa, sem saber o que responder. Ainda assim, eles apertaram as mãos e concordaram. Eles apertaram as mãos e se entreolharam sarcasticamente. Romântica explicou que o desejo tinha sido irritando-a desde o vestibular. O personagem principal explicou com um sorriso que ele sabia disso há muito tempo. Sua escola era cercada por árvores grossas e longas. Romântica rasgou um pedaço de pão. Romântica olhou para cima desagradavelmente, segurando pedaços de pão rasgado nas mãos. Para ela foi uma decepção completa. Porque este pão poderia matar? Porque era muito duro. O protagonista sentou-se em frente a uma romântica zangada, em uma mesa longa e vazia. Romântico, indignadamente enfiou um pedaço de pão na boca, não entendendo como era possível comer uma coisa dessas. Desejo sentou-se com as mãos cruzadas à mesa, e seu prato já estava vazio. Ele explicou que era bastante comestível e definitivamente tinha um gosto melhor do que carne orc. Romântica imediatamente afundou e encolheu todo, percebendo que parecia nojento. Ela tentou transformar isso em uma piada, respondendo que era para ser uma figura de linguagem e que ele não tinha provado carne orc. Romântico tinha mergulhado seu pão em sua tigela de sopa amarela. Ela explicou que, em qualquer caso, ele deveria ter entendido que criar um grupo foi muito difícil. Desejo descansou sua cabeça em seus braços, ouvindo cruzados atentamente Romântica. Ela acrescentou que havia apenas 2 deles, mas pelo menos 3 pessoas eram necessárias, porque já havia
vários grupos fortes na classe beta. Ela notou que a maioria dos calouros, provavelmente, quer me juntar a eles, e por isso ela queria dizer que seria difícil para eles atrair novos membros da equipe porque ninguém sabia sobre eles. Romantica com a boca suja depois de comer. Olhou para o personagem principal com uma carranca. Ela perguntou o que ele poderia responder a tais declarações. Desejo fechou os olhos contente e sorriu. Mantendo os braços cruzados, Romantica olhou o Desejo animadamente. Limpando a boca com os dedos, ele se virou para ela dizendo que, no começo, ela disse que estar em seu grupo era terrível e, assim por diante. Mas agora ela estava começando a se preocupar com seu destino. Romantica imediatamente olhou para o Desejo com irritação. Quando ela o ouviu dizer que ela mesma já queria se juntar oficialmente ao seu grupo, Romantica imediatamente começou a acenar com raiva os braços e lutar em histeria. Ela disse a ele para não falar bobagem, porque ela só se importava com esse grupo, porque ela estava preocupada com o que é terrível. Mês inteiro, então ela só estava fazendo isso por si mesma. Desejo continuou a olhar para ela com admiração. E ela jogou uma colher em sua testa. Ela não gostou que ele continuasse sorrindo. Romantica suas bochechas cheias e inchadas de raiva. Cerrou os punhos e olhou para o protagonista. Desejo tentou tranquilizar sua namorada, observando que não haveria problemas. Porque ele conhecia um professor, quem cuidaria de tudo. Ele também notou que tinha uma pessoa em mente. Quem poderia ser convidado para o grupo? Tudo o que restou foi persuadi-lo. Toda a escola podia ouvir Romantica gritando que ela deveria ter dito isso desde o início. O jardim da frente de coníferas, bem na frente da escola, embelezou sua vista. O personagem principal caminhou ao longo do caminho da rua, com um olhar satisfeito, quando o romântico ofendido caminhou atrás dele. Os dois caminharam ao longo da estrada, entre os enormes troncos de árvores. Romantica estava curioso sobre que tipo de pessoa eles tinham em mente. Finas nuvens brancas flutuaram pelo céu. Desejo disse que o nome desse homem era Pran Schneider. Era um salão enorme, com várias plataformas nas quais as competições foram realizadas. Os protagonistas sentaram-se no pódio com Romantica, que não conseguia se sentar. Espadas, de diferentes tamanhos, penduradas em uma base de madeira. A perna de madeira da mesa estava em uma posição torta. Dois caras do mesmo clube olharam em volta com raiva, entre a enorme multidão de estudantes. O loiro comentou que o lugar era ruim. E o outro cara comentou que o lugar não foi cuidado em tudo. O personagem principal sentou-se com os braços cruzados, como romântica. Continuou a tentar com raiva sentar em um assento limpo. Surgiu porque foi uma decisão imprudente conduzir classes mistas de classes alfa e beta. E não tinha nada a acrescentar. De repente, Romantica lembrou o suposto membro de sua equipe. E começou a olhar em volta tentando encontrá-lo. O personagem principal franziu a testa levemente e olhou para frente. Lembrando seu amigo do nome de seu suposto membro do clube, ele era um espadachim de cabelos azuis, com armadura branca e uma espada longa, da classe beta, que foi capaz de sobreviver por 9 anos na sombra. Labirinto, ele o considerava um talento excepcional, cujos esforços persistentes permitiu que ele aprimorasse suas habilidades. Ele sabia que, apenas esfaqueando, pode-se dizer que Pran era um espadachim incomparável. Desejo sentou-se no pódio com as mãos cruzadas. Como Romantica, através de suas mãos atrás de sua cabeça. Com um olhar zangado, ele respondeu. Aquele carrinho era um espadachim com habilidades incríveis, e era provavelmente o mais forte na classe beta. Romantica explicou que seria bom vê-lo. De repente o desejo chamou sua atenção em um homem que apareceu. E
passou por eles, o personagem principal olhou para o carrinho com um sorriso, observando a romantica que seu herói havia aparecido. Pran começou a se aquecer e inclinou o corpo para frente. Pran suspirou pesadamente enquanto fazia seu aquecimento. Carrinho de bebê, com seus grandes Olhou olhos para cima azuis, esticou a mão. Carrinho continuou a esticar a cintura escapular, quando romantica com surpresa em sua voz. Não entendi. Que pessoa encantadora e doce Pran era, desejo assistido com um sorriso, enquanto romantica olhava animadamente para o carrinho de bebê, elogiando-o como um ídolo. Desejo respondeu. Aquele carrinho sempre o lembrava de uma doce pérola. Romântica cerrou os punhos e disse que o charme de Pran não poderia ser comparado ao Pan. Romantica parecia sanguinária para o personagem principal e tremeu histérico percebendo. Aquele carrinho era a personificação viva da palavra fofo. Anne se perguntou por que ela ainda não sabia nada sobre ele. O carrinho de bebê fechou levemente os olhos e coçou o nariz. Romantica continuou a admirar o carrinho de bebê e sua fofura, observando que ela iria adotá-lo e tentando descobrir o que ela precisava fazer para isso. Ela gritou com mania que ela desistiria de todas as suas economias por ele. O protagonista assistiu perplexo, enquanto Romantica babava no carrinho de bebê. Carrinho de bebê estava parado na frente de uma prateleira de espadas e escolhendo uma arma para si mesmo. Pran olhou para o hack com perplexidade. Como a escolha foi difícil! De repente, Pran fixou seu olhar em uma espada. Carrinhos estendeu a mão e agarrou a alça de madeira. Desejo e Romantica assistiram com espanto como Carrinho de bebê